Mas a mensagem hoje está baseada em Lucas, capítulo 10, 41 e 42. Lucas 10, 41 e 42. Mas vamos ter uma oração antes. Vamos orar. Deus amado, nosso Pai, bendito, louvado seja seu nome. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por estarmos aqui reunidos como igreja, louvando o seu santo nome, meu Deus. Levando o nosso louvor a Ti. Tantos irmãos também nesse domingo, Senhor, estão fazendo isso, que seja um louvor que o Senhor aceite, que nós estejamos fazendo da maneira correta, Senhor. Louvando a Ti do jeito que o Senhor espera e não do jeito que nós queremos. Que todo esse louvor, meu Deus, seja feito com o nosso coração sincero e voltado realmente para engrandecermos e louvarmos a Ti, Senhor, porque para isso nós fomos feitos. E que todas essas palavras, Senhor, nos sirvam também para engrandecimento e fortalecimento da nossa fé, Senhor. Nos faça realmente servos e discípulos do Senhor e que a nossa vida realmente possa ser dedicada a louvar a Ti. Nós oramos sempre no nome do Seu Santo Filho Jesus. Amém. Irmãos, Lucas 10, a gente conhece muito bem essa história, né? Na verdade ela começa no 38 e vai até o 42, né? Sobre a história de Marta e Maria, né? Que conhecemos de cor e salteado. Marta e Maria estavam sempre, Jesus estava sempre junto delas, né? Várias situações nós encontramos a Bíblia relatando algumas dessas passagens, né, de Jesus com essa família, né? E nesse trecho aqui, como eu falei, a gente conhece muito e a gente não precisa aqui explicar, né, o contexto, né? Jesus estava lá, se você ler, né, a partir do 38, Jesus está na casa de Marta e sua irmã Maria, né? Maria estava sentada ouvindo Jesus falar, Jesus ensinar, e Marta estava correndo de um lado para o outro, né, agitado com o trabalho do dia a dia, os serviços, o próprio servir a Jesus, né? Eles estavam fazendo isso. E eu quero me apegar mais no 41 e no 42, irmãos, que é quando Jesus vai responder para Marta, né? Porque Marta pergunta, Senhor, pede para Maria vir me ajudar aqui, né? Porque eu estou aqui correndo para cima e para baixo, estou fazendo um monte de coisa que eu tenho que fazer. E Maria está aí, né? Sentada ouvindo o Senhor falar e eu estou aqui cheio de serviço. Pede para ela vir me ajudar. E aí Jesus vai dar essa resposta aqui, que é o que eu quero me apegar, né? 41 e 42, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uns dias atrás, eu não lembro, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Eu não lembro se foi Diego que estava falando sobre isso, mas em algum trecho, em alguma aula, enfim, a gente estava comentando sobre essa passagem, né? E por que, irmãos, que eu quero destacar esse 41 e esse 42, né? E essa diferença de atitude de Marta e de Maria, né? E às vezes a gente confunde, né? O que Marta fez e o que Maria faz, né? Então, um macetinho aqui para você guardar, né? Marta estava ligado a tarefas, ela está fazendo um monte de tarefa. Então lembra, a Marta estava fazendo tarefas, você não vai mais esquecer, né? E Maria que estava sentada ouvindo Jesus falar. E essa resposta de Jesus, irmãos, apesar de ser uma resposta simples, né? Jesus não foi aqui mal educado, ele não foi duro. Ele falou a verdade. Ele falou aquilo que Maria precisava ouvir, né? E quando Jesus vai falar, né, vai dar essa resposta, e às vezes nós agimos como Maria, né? A gente quer que Jesus vai falar com alguém, né? Jesus, vai lá. Ó, eu tô aqui fazendo um monte de coisa. Vai lá falar pro outro, vir me ajudar. Mas a resposta de Jesus para Marta, eu creio que impactou muito a vida dela, né? Talvez, a gente não vê depois, né, como que aconteceu isso, né? A Bíblia não mostra como que foi depois disso aqui.
Mas com certeza Marta vai tirar uma lição grande daqui, né? E é o que Jesus quer tanto para Marta e Maria como para nós, né? A gente tem falado sobre servos, né, nos 3 últimos domingos, né? E aqui também tem a ver sobre a ideia de ser servo, né? Sobre esse trabalho de estar servindo a Deus, de estar à disposição do que Deus tem e do que Deus quer para a gente, né? A gente às vezes costuma condenar Maria e achar que Maria está sendo folgada aqui, né? Está deixando Marta fazer um monte de serviço e ela está ali sentada aos pés de Jesus, ouvindo, né? O que Jesus está ensinando, e a gente fala, puxa vida, mas será que Maria não podia ir lá ajudar, né? Marta estava ocupada com muita coisa, né? Será que Maria não podia ir ajudar? Ela até podia, irmãos, e é isso que a gente precisa aprender, e é isso a resposta de Jesus, né? Ela até podia, mas ela escolheu a boa parte, a melhor parte. Não que ajudar Marta não fosse uma boa parte, era uma boa parte também. Mas Maria, que ela pesou o que é o melhor. Ajudar Maria ou estar ouvindo Jesus? É isso que Marta está precisando aprender e é isso que a gente também precisa aprender, irmão. Na ideia de ser servo que nós estamos vendo aqui, né? Não é um complemento das aulas, né? Mas faz parte. Porque se você olhar aqui, Maria estava fazendo o papel de servo, não estava? Estava trabalhando, estava limpando, estava cozinhando. A gente não sabe o que ela estava fazendo, mas o trecho diz que ela estava com muitos afazeres, né? Estava correndo para cima e para baixo. Então ela estava fazendo o papel de servo. Então você não pode falar, não, Maria não estava fazendo o papel de servo. Estava. Perdão, Marta, né? Não estava fazendo o papel de servo. Ela estava trabalhando, estava servindo. E Maria estava sentado ali aos pés de Jesus ouvindo. Jesus vai dar uma resposta para Marta que a gente precisa, irmãos, ter isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Não só nos domingos, né, mas nossa vida como cristão, porque a gente sabe que ser cristão aqui dentro é muito fácil, é legal, não dá problema nenhum, né? O problema é a gente utilizar isso aqui no nosso dia a dia. Esse é o grande problema. É isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa encaixar a nossa vida nisso aqui. A gente sempre fala aqui, né? Não só eu, mas no sentido geral, né? Nós não temos duas vidas, né? Você não pode pensar, não, na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Não existe isso. Só tem uma vida, não tem duas. Se você tem duas vidas, está errado, irmão, porque a sua vida lá fora tem que ser igual à sua vida aqui dentro. Porque senão, como o Vitor sussurrou aqui, né? Você é duas caras, né? Aqui dentro você é uma coisa e lá fora você é outra. Não dá para ser assim. Nós temos uma vida só. Então a vida que você tem aqui tem que ser a vida que você tem lá fora. Tem que ser assim. Se não for assim, irmão, nós estamos errados. Não tem alternativa, né? Tem algumas coisas que a Bíblia não dá alternativa. E a gente tem que seguir o que a Bíblia diz. Ah, tem algumas coisas que a Bíblia dá alternativa? Dá. Vamos pintar o prédio de cinza. Beleza, você tem uma alternativa. Você vai escolher, não muda nada. Ah, vamos fazer arroz, feijão, macarrão e carne para o almoço. Beleza, não tem problema, não vai mudar em nada. Você tem alternativa. Mas tem coisas que a Bíblia não dá alternativa. Colocar Deus em primeiro lugar e ter uma vida só, tanto na igreja quanto aí fora, você não tem alternativa. Se você arrumar alternativa nisso, você está fora do que Deus manda. É isso. Não tem desculpa, tá? Então aqui, irmãos, estava lá Marta fazendo um monte de trabalho, Maria assentada, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. E Jesus vai falar claramente para Marta aqui, né? Ele é bem direto, ó. Marta, Marta. Tá vendo como Jesus está chamando a atenção de Marta, né? Por que ele chama 2 vezes o nome dela, né? Tá chamando a atenção. É como se Jesus pegasse na orelha de Marta assim, né? Fala, Marta, Marta, acorda, Marta. Você anda inquieta. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, tá? Mas é a mesma ideia. Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Será que você é assim na sua vida, irmão? Será que você anda inquieta ou inquieto, né?
e se preocupa com muitas coisas na sua vida? Eu sei que todos nós temos preocupações, irmãos, todos nós temos. Temos que ter mesmo, né? Não tem jeito. Você tem que se preocupar com o seu trabalho, com o seu estudo, com a sua família. Você tem que se preocupar. As coisas não vão se resolver sozinho, né? Se você não chegar em casa aí, né? As mulheres, geralmente são as mulheres, né? E for fazer o almoço, não vai ter almoço. A não ser que você vá comer fora, né? Ou peça no iFood, enfim. Então você tem que fazer. E tudo bem por isso. Se você não levantar amanhã cedo, pegar um ônibus, ir trabalhar, ônibus apertado, trem, metrô, seja o que for, ir lá trabalhar o dia inteiro, no final do mês você não tem salário. E tudo bem por isso. Se você não cuidar do seu filho, se você não trocar fralda, não der mamadeira, não der arroz e feijão, não levar para a escola, você tem que fazer. Então nós temos nossas preocupações diárias, irmãos, e não tem problema isso. Tem que ser assim, faz parte da nossa vida, né? Depois que Adão e Eva pecaram, isso veio para cima de nós, né? Não que eles sejam culpados só eles, né? O pecado entrou no mundo. Se eles não tivessem pecado, a gente não pode usar 100 na Bíblia, né? Mas se você imaginar isso, se eles não tivessem pecado, irmãos, eles iam viver num paraíso, com comida à vontade, né? Sem precisar trabalhar, só olhando aquele lindo jardim. Olha que vida maravilhosa, né? Que toda a gente quer, né? Mas não foi assim. Eles pecaram por causa disso, entrou trabalho, suor do rosto, enfim. Então nós temos obrigações, irmãos, e não tem problema ter essas obrigações. O que Jesus está falando para Marta aqui, ele está falando, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Então Jesus está falando, Marta, essas suas preocupações estão se transformando em inquietações que estão no final das contas, no frigir dos ovos, fazendo com que você não esteja ouvindo o que eu estou te falando. É isso que Jesus está falando. Pode ver que Jesus não está condenando ela. Ah, por que você está trabalhando aí? Por que você não está sentado aqui? Não, Jesus está falando, Marta, presta atenção. Essas suas preocupações do dia a dia, você está se preocupando tanto com isso, você está se inquietando tanto com isso, que está impedindo você de estar aqui sentado ouvindo o que eu estou falando. Esse é o problema da Marta. Não é trabalhar, não é limpar, não é cozinhar. É não estar dando as prioridades corretas na vida dela. Então, quando Jesus fala, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Será que nós também não estamos assim, irmãos? Será que você não tem se inquietado demais na sua vida? Será que você não tem se preocupado demais com a sua vida? E aqui, seja o que for, tá? Que você se preocupa, saúde, trabalho, família, não sei, cada um tem suas preocupações, e tudo bem. Mas será que essas inquietações não estão tomando um lugar que não deveriam tomar? É isso que Jesus está falando, meu irmão. Será que você não está deixando que aquele problema X seja maior do que realmente ele é? Eu não sei, eu não conheço a sua vida, né, a fundo, né? Eu não sei. Mas Jesus está falando para Marta, Marta, essas suas inquietações estão fazendo com que você tome prioridades erradas. É isso. Então, pense aí com os seus botões, irmão. Será que você não está se inquietando demais? E, de novo, quando você se inquieta demais com alguma coisa, pense lá no fundo, meu irmão. Você consegue resolver aquilo sozinho? Não. Você não consegue. Se Deus não te ajudar naquilo, seja o que for, você não consegue resolver. Por mais que você se inquiete e se preocupe, como Marta aqui,
Você não consegue achar a solução daquilo sozinho, irmão. Você precisa de Deus. Mas aí você se inquieta tanto a tal ponto de você até se esquecer que Deus pode te ajudar a resolver aquilo. Porque você está tão envolvido com aquilo que você não vê solução. A sua inquietação está acima da própria solução de Deus. Não é aquilo que a gente viu aqui, Jesus falando, coloque sobre mim suas preocupações, seu problema, porque o meu jugo é suave, não é isso? Às vezes você pega um jugo tão pesado no mundo, meu irmão, e esquece que o jugo de Deus é suave, que Ele quer te ajudar a carregar o seu jugo. Mas você está tão inquieto com aquilo que você esquece que Deus está estendendo a mão para você e falando, olha, eu quero te ajudar. Por quê? Porque você só direciona os seus olhos para o problema. A Simone diz que eu tenho um problema. E realmente eu tenho um problema. Querer fazer tudo sozinho. Não sei se mulheres vocês falam para seus maridos. Ela acha que eu quero fazer tudo sozinho. Então, puxa vida, pede ajuda. Né? Você não precisa trocar o telhado sozinho. Chama alguém para te ajudar. Você não precisa, sei lá, eu chamo alguém para te ajudar. E realmente ela tem razão. Às vezes eu posso pedir ajuda. Às vezes, irmãos, a gente está assim com Deus. Você está tão, não, deixa que eu faço, eu resolvo. E o problema vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E você não vê Deus te oferecer na mão, falando, filho, eu estou aqui para te ajudar. É só me chamar. Como Marta. Ela estava tão envolta no problema dela que ela não via Jesus sentado ali na sala dela, falando, ensinando. Ela estava envolta nos problemas, nas inquietações, nas aflições. Porque nós, como seres humanos, irmãos, a gente tem sempre a nossa cabeça voltada. Eu não sei, alguém fez um comentário durante a aula aqui, nesse exemplo. A gente tem sempre o nosso problema voltado para o problema e não para a solução. A gente dá muito mais atenção naquilo que está nos atrapalhando do que naquilo que pode nos ajudar. Era o que Marta estava fazendo. Então, qual é a sua inquietação, meu irmão? Eu não sei. Qual é seu problema, meu irmão? Eu não sei. Mas Deus está aqui para te ajudar. Ele está falando, olha para mim. E talvez, irmão, quando eu falei eu não sei, realmente eu não sei. Talvez se eu soubesse, eu poderia te ajudar. Mas você está tão envolto no problema que você fala, não, eu não vou pedir ajuda para o Vitor. Ele não vai. Se eu não consigo resolver, ele vai. E aí você vai se afundando cada vez mais e mais no seu problema, na sua inquietação. Pode ser que se eu levar esse problema para o Vitor fala, rapaz, mas é tão simples, faz isso, isso, isso. Eu vou falar, como é que eu não pensei? Ninguém nunca passou por isso. Parece um problema tão grande. Né? Você fala com alguém, a pessoa fala, olha, faz assim. Você fala, rapaz, como é que eu não pensei nisso antes? Faz um mês que eu estou me matando nisso e não vi a solução. Você, em 2 minutos, resolveu. Às vezes, irmãos, você não tem ajuda porque você não pede. Nem para Deus, e se você não pede para Deus, você vai pedir para o seu irmão? Não, não vai. Então, Jesus está chamando a atenção de Marta. Marta, cuidado. Suas inquietações e seus problemas estão fazendo você ter uma visão direcionada só para a inquietação e para o problema. Não para a solução. Então eu não sei qual é o seu problema e sua inquietação, irmão. Como eu falei, saúde, trabalho, família, emprego. Não sei. Mas eu sei que talvez você possa estar dando mais importância ao problema do que a solução. Cuidado com isso. Era o que Marta estava fazendo. E Jesus continua falando com Marta, irmãos. Então, só isso aqui já foi uma lição grande, né? Marta, você anda inquieta. Nós nos inquietamos muito, irmãos. E se preocupa com muitas coisas. Nós nos preocupamos também com muitas coisas. Mas Jesus continua falando. Mas apenas uma é necessária. Uma o quê? Uma preocupação. Uma inquietação.
E qual seria essa única inquietação e preocupação que a gente tem que ter? O que Maria fez. Ela escolheu a boa parte. Ouvir Jesus. Então é como se Jesus estivesse falando: Marta, você não tem problema nenhum na sua vida. A única coisa que você tem que fazer é escolher a boa parte. Que é ouvir Jesus, que é ouvir a palavra dele, que é ir buscar a solução. Todo o resto nem problema é. É você que está fazendo isso tomar um tamanho que não tem. E pense, irmão, eu não estou dentro da sua cabeça, mas pense aí. Esse problema que parece tão difícil, se você voltasse para dentro da Bíblia e visse a simplicidade da palavra de Deus, será que esse problema estaria desse tamanho? Será que essa sua inquietação estaria assim tão grande se você voltasse lá para o comecinho e falasse: Deus, toma conta disso? É você que tem que responder isso, porque eu não sei seu problema. Eu sei o meu. Então, às vezes, de novo, a gente foca tanto no problema e muitas vezes nós causamos esse próprio problema e você esquece de ver que Deus pode resolver isso de uma maneira fácil, desde que você deixe Ele resolver. Agora, se você pegar seu problema, guardar para você e tentar resolver e querer deixar Deus de fora, você não vai conseguir resolver. E o problema só vai aumentar, aumentar. A inquietação só vai aumentar, aumentar. E você vai entrar num redemoinho, irmão, que você não vai ter mais como sair. Que você se colocou lá dentro. Que Deus está falando: olha, o meu jugo é suave, eu quero tirar o peso de você. E aí quando Jesus fala: olha, só uma coisa te é necessária. E qual que é essa coisa? É a que Maria escolheu. A boa parte. Que é a palavra de Deus, né? Hoje nós não temos, irmãos, Jesus em pessoa aqui. Como eles tiveram esse privilégio, né? Eu não quero ser um adivinho, irmão, nem tem como, né? Mas eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui hoje em pessoa, muitas vezes você ia deixar ele sentado na cadeira aqui e ia resolver o seu problema do seu jeito. Como Marta fez. Por quê? Porque o ser humano é assim. Então você ia deixar Jesus aqui sentadinho, bonitinho na cadeira aqui, ó. Ele podia resolver qualquer problema seu. Mas você ia deixar ele aqui e você ia tentar resolver o seu problema. O ser humano é assim, irmão. Nós somos assim. É o que Marta estava fazendo. Imagine Marta, irmãos. De novo, a gente não pode usar um C na Bíblia, não, mas a gente pode ter essa licença poética, tá? Imagine Marta vendo Jesus pendurado naquela cruz e pensando: rapaz, eu tinha Jesus há uns dias atrás sentado na minha sala querendo conversar comigo e eu estava lavando o chão, lavando a louça, fazendo arroz. Já pensaram nisso? A cabeça de Marta naquela hora fala: por que, Senhor, que eu não usei o Senhor lá? Por que eu me deixei levar pelos meus problemas? E pensou Maria nessa mesma situação? Vendo Jesus ali falando: puxa vida, que bom que eu pude ter um tempo com ele, aprendi dele, estava ouvindo ele falar antes dele estar aqui nessa cruz. Às vezes, irmãos, a gente faz isso, a gente deixa Jesus do lado, vai resolver e depois fica falando: puxa vida, como eu queria. Mas Jesus está do seu lado, meu querido, é você que não quer enxergá-lo. É isso. Então, quando Jesus fala: só uma coisa você precisa, Marta, foi a que Maria fez, escolher a boa parte. É isso que você precisa, irmão, escolha a boa parte. Vai atrás de Jesus, vai buscar o que ele tem para falar. De novo, Jesus não está aqui, né, mas a palavra dele está aqui, é a mesma coisa, é só ir buscar o que Jesus quer. Eu estava falando aqui na aula dominical, né, quem não estava aí não ouviu, mas quantas vezes a gente põe a culpa, né, de não buscar a palavra de Deus na nossa rotina, não é? Nossa, meu dia é tão corrido que eu não tenho tempo nem de ler a palavra de Deus. Você está falando para Deus que você escolheu a sua rotina e deixou Deus de fora. É isso, meu irmão. Todos nós temos 24 horas, não tem? Alguém tem mais do que 24 horas aqui? Não tem. Então, o tempo que você vai dedicar para Deus é o que você escolhe.
Agora, se para você, a gente usa muito essa frase, né? Nossa, meu dia tinha que ter 48 horas, que em 24 eu não consigo resolver. Se seu dia tivesse uma semana, meu irmão, você ia continuar deixando Deus de fora. Usando a mesma desculpa, eu não tenho tempo para o Senhor. É o que Marta estava falando aqui, né? Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho tempo para ouvir o Senhor. Será que não é por isso que a gente tem cada vez mais e mais problema? Cada vez mais e mais inquietação? É por isso. E, de novo, a gente entende isso no mundo secular, não entende? Entende. Se você deixar para ir no médico a primeira vez na sua vida, quando você tiver 60 anos de idade, quando você chegar no médico, ele vai falar: rapaz, eu não posso fazer mais muita coisa por você, não, porque você tá só o caquinho já. Por 60 anos, você não veio me procurar, você está com um monte de doença, tem coisa que eu não posso mais nem resolver. Então você não deixa de ir no médico aos 60 anos, você começa a ir no médico quanto mais cedo possível, né? Se tem algum problema, você resolve. A gente entende isso. E a gente vai procurar Deus só quando a gente acha que não tem mais solução. Porque você não pôs o seu problema, a sua inquietação na mão de Deus, porque você estava tão preocupado que nem lembrar de Deus você lembrou. Então, quando Jesus fala, é a mesma pessoa, né? Mas aqui quando Jesus está falando para Marta, Maria escolheu a boa parte, ele está falando para a gente também. Escolha a boa parte. E quando você escolhe a boa parte, irmão, esta não lhe será tirada. Não é o que Jesus fala para Maria? Para Marta? Olha, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando você vai buscar a solução na palavra de Deus, irmão, isso não vai sair da sua vida. Agora, por mais que você tente se preocupar hoje com suas inquietações, amanhã você vai ter uma nova inquietação. Por mais que você resolva o seu problema hoje, amanhã você vai ter um novo problema. Agora, quando você busca a Deus, isso não vai ser tirado nunca de você. Agora, o que é que você escolhe? É você quem decide, não sou eu, irmão. Eu tenho que decidir para a minha vida. Nem para Simone eu posso escolher. Ela tem que escolher. Eu tenho que escolher. Você tem que escolher. Marta aqui, ela escolheu uma escolha errada. De novo, precisa limpar, precisa cozinhar, precisa trabalhar, a gente entende isso. Mas será que essa sua inquietação está maior do que Deus? Se tiver, irmão, está errado. E não adianta você falar, você está falando isso porque você não conhece meu problema. Não importa, irmão, eu não conheço mesmo, mas se você está pondo esse problema acima de Deus, está errado. É aquilo que você não tem como escolher, né? Ponha Deus em primeiro lugar, entregue o seu problema na mão de Deus, não queira ficar resolvendo como Marta aqui todas as coisas. De novo, aquele exemplo de Marta olhando para a cruz, né? Jesus foi crucificado, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Marta não tinha mais oportunidade de ter Jesus na sala dela falando com ela. Perdeu a oportunidade, como Wagner falou, né? Perdeu a oportunidade. Maria aproveitou a oportunidade. Às vezes, irmão, você perde a oportunidade de resolver o seu problema e você deixa Jesus passar. Você está tão ocupado lembrando do problema que Jesus está passando na sua frente e você não vê. Porque, como Marta ouviu aqui, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas só uma é necessária. Sente, ouça Jesus falar. Jesus fala quando você senta e vai ler a palavra de Deus. Jesus fala quando você ora. Jesus fala quando o irmão, uma irmã está falando sobre Deus com você. Jesus fala de um monte de jeito. Jesus não vai te falar por oração, por sonho, por aparição, por visão. Não é isso. Jesus vai falar pela palavra dele. Então, o que eu quero deixar aqui para nós e para mim, irmão, porque eu também tenho minhas inquietações, preocupações, todos nós temos. Coloque sua inquietação e sua preocupação aonde é o lugar dela. Deixe Jesus acima delas, ela vai te resolver. Tenha certeza. Agora, se você começar a pensar, não, esse problema aqui, rapaz, nem Deus ajuda. Então, eu sinto muito, irmão. Você não tem mais esperança na vida, porque se você acha que Deus não te ajuda, quem que vai te ajudar? Eu?
Coitado de mim, eu não resolvo nem meu problema. O Wagner, não. É Deus, irmão. Mas não deixe suas inquietações e preocupações estarem acima de Deus. Porque se você fizer isso, você vai ouvir do Senhor só uma coisa que você precisa. E essa que Maria escolheu não vai ser tirado dela. Põe as suas preocupações na mão de Deus, meu irmão. Põe as suas inquietações na mão de... É lógico, tem a parte de Deus e tem a nossa parte. A gente precisa falar isso, né? Óbvio. Faça a sua parte, que você tem que fazer. Deus não vai vir aqui fazer a sua parte. Jesus não vai acordar você às 5 horas da manhã e falar, ô Vitor, tá na hora de você acordar. Não, não, é você que tem que fazer isso. Não é? Jesus não é despertador, por isso que você tem aí o despertador para te acordar, tá bom? Faça a sua parte, mas deixe Deus fazer a dele. Às vezes a gente quer fazer a nossa e a de Deus. Você não consegue fazer a sua. Você vai querer fazer a de Deus? Eu não estou querendo ofendê-los, né, mas a gente não consegue fazer a nossa parte na resolver o problema, irmão. Você vai querer fazer a de Deus? Deixa Deus fazer a dele. Ele está falando, Vitor, Júnior, Wagner, Karina. Põe a preocupação nas minhas mãos, o meu jugo é suave. E eu vou fazer isso para você. Deus está te oferecendo ajuda e você está recusando. No último dia, você vai estar diante daquele que poderia ter resolvido qualquer problema que você tem. E ele vai olhar para você e falar, Júnior, por que você não pôs esse problema na minha mão? Eu resolvi para você. Agora, você se preocupou tanto com esse problema e esqueceu de ficar com a melhor parte. E agora você vai colher os frutos disso. Então, enquanto a gente está aqui, irmão, como o irmão nosso diz, né? O sangue correndo, o coração batendo. Deixe Jesus como a melhor parte da sua vida. Não deixe que suas inquietações e preocupações fiquem acima disso. Não fique olhando como Marta está fazendo, né? Maria aprendendo de Deus e criticando. Ai, Maria, o que você está fazendo? Ela está falando, Marta, eu estou fazendo a melhor coisa que eu poderia. Faça isso. E eu tenho certeza que o que hoje é uma inquietação e preocupação, amanhã vai estar resolvido. Porque Jesus morreu para isso, para levar o nosso jugo. Amém.